Você sabe o que é o dono de processo? Você sabe reconhecer quem é o dono do processo que você está atuando? Mais do que isso, o que ele faz, como ele pode ajudar? Você sabe quais são os limites para um dono de processo? Como que isso pode mudar o jogo dentro de uma iniciativa de melhoria de processo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, donos de processo. Antes de mais nada, quero agradecer a atenção aqui, a sua audiência nesse canal, e já aproveitando para pedir para que você siga o canal, ative as notificações, encaminhe para mais profissionais de processo, porque esse ambiente é um ambiente, sim, de aprendizado, de discussões, e eu quero mostrar aqui conteúdos relevantes para profissionais de processo de uma maneira prática, de uma maneira mais solta, mas também muito séria, voltada sempre para resultado. E hoje o assunto é dono de processo. Se eu pegar aqui, né, o CBOC, nosso famoso corpo de conhecimento aqui, é nosso grande guia, aqui onde tem os nossos assuntos, as nossas boas práticas, até listadas aqui, nós vamos ver que dono de processo faz muita coisa, mas se eu pegar e tentar ler, tentar entender, tentar trazer isso para o dia a dia, eu vou ver que, a rigor, o dono de processo é aquele responsável pelo resultado, pelo ponta a ponta, né, por aquilo que pela prestação de conta dentro de um processo. E por que que isso deveria ser uma preocupação para nós, profissionais de processo? Justamente porque, através desse responsável, desenvolvendo esse papel dentro da iniciativa de melhoria de processo, é que nós vamos implementar as melhorias, vamos colocar o processo para funcionar. Eu quero compartilhar com você uma parte um pouco mais formal, um artigo que eu escrevi essa semana sobre dono de processo. Esse artigo deve apoiar o que nós vamos falar hoje aqui e serve também para você ter talvez uma parte, um desenvolvimento mais formal de alguns tópicos importantes que eu estou listando aqui hoje, tá? Esse artigo está escrito no LinkedIn, vocês vão conseguir achá-lo através do BPM Go. Né? Esse BPM Go é uma newsletter onde eu coloco alguns artigos aqui relevantes para o desenvolvimento do profissional de processo. Então, você vai conseguir ler aqui, por exemplo, que o dono de processo, listado lá na página 45 do CBOC 4.0, é uma peça central da implementação, como eu disse, que tem a responsabilidade, que também cuida do ponta a ponta, a prestação de conta. Então, eu deixei um artigo aqui para que a gente consiga se guiar e ler com mais calma depois, apoiando o que eu estou falando aqui com vocês hoje. Mas cá entre nós, aqui entre profissionais de processo, nós sabemos exatamente quem é esse cara, quem essa pessoa, quem é essa figura que tem que tal responsabilidade dentro do processo. E mais do que isso, essa responsabilidade é enxergada por todos, inclusive por ele. Então, esse acho que é um ponto muito relevante dentro da iniciativa de processo, né, de melhoria de processo, se você concordar ou fazer parte, se você validar esses dois argumentos que eu costumo dizer aqui, que a parte mais difícil do processo é a implementação e também que ter donos de processos capacitados é um dos fatores críticos de sucesso dos projetos. Eu coloquei esses dois itens aqui baseado nas dezenas de projetos que eu tenho feito. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto que é sim a parte mais difícil, a parte da mudança, né, do ciclo de BPM lá, é a parte de implementação, e também que ter os donos de processo é sim um fator crítico. Como que eu sei? Lugares onde eu tenho essa figura bem instituída e participativa, as mudanças acontecem mais fluidamente, vamos chamar mais facilmente, porque a mudança realmente não é fácil. Bom, e a gente gostaria de ter respondido aqui para os donos de processo, né, algumas perguntas, tais como qual é o papel dele dentro do projeto, quem pode ser essa figura dentro do projeto, quais são as responsabilidades, quais são as limitações, e por que é tão difícil, então, ter um dono de processo instituído, né, já que nós sabemos definir. Mais do que isso também, como que eu começo dentro de um projeto, se eu não tenho isso bem definido, como que eu faço para a coisa acontecer na prática, né? Esse artigo que eu mostrei anteriormente pode esclarecer um pouco disso, deixei para você ler com mais calma, como eu disse, e aqui vou listar algumas coisas, como por exemplo, o dono de processo é um papel, ele não tem uma função, ele não está escrito no crachá dele, dono de processo,
Então, nós temos que pegar uma pessoa que já está dentro do projeto, fazendo alguma atribuição, alguma responsabilidade, e institucionalizá-lo, nomeá-lo como dono do processo. Ou seja, ele vai ter mais atividades além do que ele já faz hoje. Isso já é uma das grandes dificuldades. Eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês aqui e gostaria de compartilhar para que vocês consigam ver, por exemplo. Eu gosto muito de falar baseado nessa imagem que está aqui, onde o dono de processo, como se fosse uma caixinha aqui, que eu colocaria, né, todas as atribuições que a gente pode listar, como, por exemplo, o desempenho do processo, que eu cuido de indicadores, ele tem que saber falar sobre a satisfação do cliente no ponta a ponta, ele tem que saber fazer gestão das pessoas, a influência de recursos, avaliação de recursos dentro do processo dele, ele tem que ter as responsabilidades de validação, implementação dentro do processo dele, ele toma decisões, tem autonomia, tem autoridade, que é diferente de poder, né, uma autoridade que as outras pessoas enxergam, e ele tem que dedicar tempo para isso. Aqui talvez seja um dos problemas que nós encontramos em todos os projetos, né? Nós não conseguimos dedicar tempo para o ritual de gestão. Essa é uma das figuras que eu mais gosto de falar sobre dono de processo, porque nós conseguimos construir dentro do projeto, né, quem é essa figura, tá? Então, depois disso, da gente saber ali quem poderia ser o dono de processo, nós já sabemos tudo que ele tem que fazer. Então, aí saímos procurando dentro da empresa, dentro do projeto. Normalmente, a gente escolhe o gerente, né, por causa ali da autoridade, talvez mais pelo poder, mas tecnicamente qualquer pessoa poderia ser um dono de processo, qualquer pessoa dentro da empresa poderia ser esse dono. O problema é que nós temos uma pequena listinha aqui que determina que esse dono do processo, apesar de poder ser qualquer pessoa, tem algumas premissas, tais como ter conhecimento sobre o processo, conhecer o negócio da empresa, conhecer os objetivos da organização para a gente fazer a conexão com a estratégia, ter visão do todo, né? Ter também autoridade, ter também a influência sobre as decisões e também sobre partes interessadas. E mais do que isso, saber negociar. Uma habilidade que é pouco ensinada, muito menos nas nossas faculdades por aí, né? Nas nossas formações. Todas essas atribuições, aqui, essa lista de premissas, o dono de processo precisa ter para ter sucesso na sua missão, que é implementar as melhorias, que fazer o processo funcionar. Eu conseguiria resumir isso falando que o dono do processo é aquele cara que corre atrás, é aquela pessoa que bate no peito e fala, agora é comigo. Então, ele tem sim que correr atrás das mudanças, ele tem sim que correr atrás das agendas de melhoria, dos indicadores, do desempenho, da meta. Ele tem que fazer essa correria que a gente diz aqui por trás dos bastidores. Ele tem que se preocupar mais do que qualquer outra pessoa. Então, é difícil por causa disso. Então, ter o dono de processo dentro dos projetos não é uma coisa simbólica apenas, não é apenas uma nomeação, como a gente lê em alguns livros, uma institucionalização. Eu preciso que ele entenda que vai vir para ele uma responsabilidade muito grande sobre o desempenho do processo. Ele ainda vai ter que fazer aprovações, validações, definir até objetivos, mitigar riscos. Tem uma outra imagem que eu gosto muito de mostrar, que, que pontua, né, o que o dono do processo pode fazer ali em cada fase da metodologia. Eu desenhei essa escadinha aqui, onde o as is seria aqui o ponto A, né, e o to be seria o ponto B, e nós conseguiríamos ver aqui, por exemplo, que o dono de processo poderia atuar desde o diagnóstico, aqui validando o planejamento do processo, passando pelas melhorias de avaliação de gargalo, discussão de viabilidade, até chegar lá no to be, né, monitorar os indicadores do desempenho, e aqui uma palavra importante, ele pode e deve orquestrar para que o processo seja bem executado. Ele não tem que fazer, ele tem que orquestrar as ações, ele tem que conseguir conectar com os aliados de qualidade, de TI, de RH. Ele tem que ser uma pessoa que tem que percorrer esse processo, né, de ponta a ponta, como a gente diz na definição.
Aqui, pessoal, eu estou tentando somente abrir um pouco mais a definição sobre dono de processo, porque se eu não falo disso agora, nós vamos achar que o dono de processo está lá esperando para receber as ações de U2B. Isso não vai acontecer. Eu não tenho visto isso. E, como eu disse, é um fator crítico de sucesso ter o dono de processo capacitado. No entanto, se eu inverter a lógica aqui da frase, também vai ser um fator crítico do fracasso caso eu não o tenha no projeto. Esse é um ponto dos mais importantes para que nós, profissionais de processo, consigamos ter consciência disso e correr atrás para que a gente consiga, por exemplo, escolher bem um dono de processo e capacitá-lo, não só jogar uma bomba na mão dele e deixar que ele resolva sozinho. Eu reforço aqui que eu tenho visto que as empresas que não têm conseguido fazer a mudança, a implementação, é porque não possui dentro dela essa figura, esse papel. De novo, o papel é porque não vai ter uma pessoa a ser contratada como dono de processo. Eu não vou pedir para o RH contratar 2, 3, 4 donos de processo, seria fácil se fosse possível. Eu preciso tomar conta da capacitação dessa pessoa para que ela consiga me ajudar a realizar aqui as mudanças. Por isso que eu tenho algumas ações iniciais que podem funcionar. A gente pode começar com um gestor funcional, um líder do processo, ou como eu gosto de chamar, um guardião do processo. Ele não vai ter, por exemplo, grande autonomia, como, por exemplo, sobre o orçamento, sobre a avaliação dos recursos, mas ele pode influenciar e pode começar a ajudar o escritório de processo, o analista de processo, a implementar as ações. Ele consegue conectar as pessoas, conseguir conversar com os gestores funcionais, e é assim mesmo que nós devemos começar. Em empresas onde nós não temos tão desenvolvido, né, a gestão por processo, nós não somos tão maduros, é nesse momento que precisamos conseguir começar no meio termo, ali, começar talvez com uma figura com um pouco menos de poder, mas que consiga dar o primeiro passo. Sempre penso na forma de uma escada na implementação, e nós precisamos subir o primeiro degrau. Nesses casos onde a empresa não consegue ter essa maturidade, né, que a gente não pode comprar uma maturidade pronta, né, a gente tem que construir, eu começaria assim, identificando os possíveis guardiões de processo, depois envolveria ele nas reuniões de gestão da mudança, mobilizaria um comitê para poder ajudar nessas decisões aqui, com encontros periódicos de 15 dias, quiçá até um mês, se eu não conseguir essa disponibilidade, e começaria realizando as ações com o executor do processo mesmo, aqueles que cuidam da operação do processo, com o escritório do processo do lado, ali o analista apoiando, não fazendo, mas apoiando a execução das ações no ritual de gestão, e esse guardião do processo, tomando conta, falando, respondendo pelo resultado, ainda com a ajuda do nosso gestor funcional. Tá? Eu faria essas ações aqui e iria medindo a maturidade. À medida que a gente fosse evoluindo, conseguiríamos dar mais autonomia e mais poder para o dono do processo. Não é uma coisa simples, mas tenho visto que muita gente tem tratado como se fosse. Eu quis passar essa mensagem para você, profissional de processo, para que você consiga entender melhor o que ele deve fazer e como cada um pode ajudar. É uma responsabilidade muito grande para que a pessoa tope fazer isso sozinha. O que ela vai ganhar com isso, né? Tem que ser tudo em nome do resultado melhorado. É nisso que eu acredito. Aproveito para pedir aqui, se você gostou desse conteúdo, para encaminhar para outros profissionais de processo, de novo pedindo para me seguir aqui nesse canal, para que seja um ambiente de crescimento para todos nós. Obrigado e até a próxima.